Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. De repente você se encontra num estado de esfriamento, de atrofia. E você começa a dizer, o que aconteceu comigo? Eu não consigo mais orar. Eu não consigo ler a palavra. Eu nem sei qual a última vez que eu jejuei com o coração quebrantado. Eu não tenho desejo de evangelizar, e quando evangelizo não tem força nenhuma. Ir nos cultos já é algo cansativo. As reuniões de oração são torturantes. Não consigo ficar de joelhos 20 minutos. Estou num estado de carnalidade, ira, tristeza, ansiedade, e infrutilidade, esterilidade, como eu nunca tive. Talvez seja o seu retrato aqui essa noite. Talvez passou o seu primeiro amor. Talvez o vigor se tornou como sequidão de estio. E é essa a sua realidade. O Senhor prega dos grandes homens, dos heróis da fé, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, cita Moisés, Paulo, Elias, Eliseu, João Batista. E eu fico com vergonha, e fardos e mais fardos são colocados nas minhas costas, porque cada dia, semana, mês que passa, parece que quanto mais o Senhor prega, mais o Senhor ensina, mais o Senhor fala, mais eu leio, menos eu oro, menos eu jejuo, menos eu santifico, menos eu evangelizo, menos eu tenho alegria, menos eu tenho entusiasmo, menos eu tenho felicidade. Mas que eu estou vivendo um período de escuridão terrível, pastor, como nunca antes. Secou-se a fonte, foi-se o vigor, acabou-se a alegria, o entusiasmo. E por que que isso ocorre? Por que que isso ocorre? Por que que você perde, sai, deixa o primeiro amor? Por que que se esfria? Por que que você não consegue mais atingir o padrão que você mesmo colocou para você? Talvez não é nem escriturístico, talvez é um legalismo que você colocou. Por que que isso ocorre, meu irmão? É obra de Satanás? É o demônio? É o diabo? É o inferno? São as forças das trevas? É o pecado? É um adultério que você cometeu? São coisas hediondas? Não. É Deus que está causando isso. Primeiro momento da sua fé, Deus começa a operar vida em você, vivificar você. Ele te confere, parece que uma graça especial. Parece que Ele restringe as forças do inferno, não permite que você confronte todo o arsenal do inferno. Parece que Ele limita as suas tentações e não deixa você ser tentado, e não deixa tentações insuportáveis chegar a você. Ele te confere graça para ter uma vida de oração poderosa. Graça para você ler e tirar coisas que os teólogos de 50 anos não conseguem ler. E você com 3 meses de conversão tem um entendimento profundo e espiritual da Bíblia. E os homens há 50 anos estudando não conseguem. Agraciando, te conformando à imagem de Cristo, santificando, permitindo você ver visualizar vislumbres da glória de Deus incríveis, que muitos não viram, experiências espirituais, até transcendentais. Ele opera a vida, mas depois desse curto período, Ele vai operar morte em você, morte, e a maior parte do tempo Deus opera morte e não vida, porque Ele está te conformando à imagem do seu Filho. Esse é o único propósito de uma pessoa quando se converte. O que é conversão? Nascimento, new birth, novo nascimento, não é isso? Quando uma pessoa nasce, depois que a mãe dá à luz, qual é o propósito da criança? Crescer, ela vai se formar, ela vai se tornar um homem adulto. O propósito do homem quando se converte depois que ele nasce de novo, se conformar à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. E a obra para que isso ocorra é a obra de mortificação, é a obra da morte. Sabe por quê? Porque nesse período do primeiro amor, nesse período
do evangelismo eficaz, das vitórias contra o pecado, contra o inferno, da vida poderosa de oração e da vida de jejuns, Deus retira isso, porque nesse período a maioria pensa que tudo aquilo é operado pela sua própria força, pela sua própria capacidade, pela sua própria competência. Então muitos desses jovens, homens, irmãos e irmãs, novos convertidos, possuem um zelo carnal, é uma autossuficiência, segurança em si próprios. Eles pensam que tudo aquilo foi feito porque eles são escolhidos, porque eles são queridinhos, porque eles são uma categoria especial de Deus, porque eles são bons e os outros são ruins. Eles são críticos, eles criticam os que não conseguem orar muito, eles criticam o jejum superficial do outro, criticam os irmãos que não vêm muito nos cultos, criticam aqueles que nunca evangelizaram ninguém, criticam, porque acham que são uma categoria especial, acham que são separados, acham que tudo aquilo é por causa do seu próprio desempenho, a sua força. E depois de algum tempo eles vão ver que eles estão igual àqueles que eles criticaram, não conseguem orar também como eles, nem vir muito aos cultos como eles, nem vencer os pecados como eles. De repente ele olha para ele e ele está lá num estado pior do que aqueles que ele tanto julgava. Porque ele se achava isso. Então a verdade, a confiança dele, a alegria dele está no seu desempenho, no seu esforço. Ele acha que é dele, que são os talentos, que é a insistência, a capacidade carnal, os talentos individuais que ele tem, os dons especiais que ele possui. Então ele está confiando, na verdade, na sua carne, ele está confiando nos seus dons, ele está confiando na sua qualidade, ou ele está confiando no seu arbítrio. Eu escolhi, eu quis, eu fiz acontecer. Se você notar também, isso traz uma consequência terrível. Essas pessoas que estão no primeiro amor, a vida deles é marcada por altos e baixos. Por quê? Porque a felicidade deles, a alegria deles, ela se baseia no desempenho. Então, quando eles são bem-sucedidos, eles estão felizes, mas quando fracassam, estão tristes. Quando oram muito, ficam realizados, satisfeitos. Quando não oram, se sentem pecadores, rejeitados. Quando passam uma semana vencendo o pecado, tendo vitória, ficam confiantes, alegres, entusiasmados, mas quando caem em pecado, se sentem rejeitados, mal amados. Então a vida emocional deles, ela é marcada por altos e baixos. A vida espiritual é marcada por uma constante inconstância. Constante inconstância. Parece um paradoxo, né? Mas uma constante inconstância. Sempre inconstantes. Ora riem, ora choram. Ora querem ganhar o mundo, ora não querem ganhar ninguém. Ora são João Batistas, ora são Acabes. São assim. Por quê? Porque eles confiam no desempenho, confiam na carne, confiam na própria capacidade e acham que todo aquele período do primeiro amor, que todas aquelas vitórias, que todas aquelas almas ganhas, aquelas horas de oração, foram provindas deles mesmos, da sua própria capacidade, da sua própria força. Então Deus retira a sua graça. E eles começam a perceber como um homem que orava 5 horas, agora não ora 5 minutos. Como um homem que evangelizava a cidade inteira, agora não quer evangelizar ninguém. Como um homem que jejuava toda semana, sim e não, dias e dias, agora não consegue ficar 2 horas sem comer. Como uma pessoa que queria vir todo dia no culto, participar de todas as reuniões, agora não tem mais alegria, tem coisa melhor para fazer. Como? Então, quando passa o tempo,
os contínuos fracassos, fracasso na vida de oração, anos fracassando na vida de oração. Parece que são anos sem conseguir ter uma vida plena na oração. Anos sem extrair uma pepita de ouro, garimpando as Escrituras. Anos sem ter um evangelismo eficaz. Anos tendo uma pregação monótona, repetitiva e entediante. Anos tendo fracasso na sua vida devocional. Então, nesses anos, ele percebe que era tudo obra da graça de Deus. Que era tudo obra da graça de Deus. Que todo aquele tempo que ele foi forte, que ele conquistou, que ele fez, só o fez porque Deus assim o permitiu, porque Deus assim o conferiu, porque Deus assim o restringiu. Não houve participação nenhuma da carne. Agora ele pode olhar para o céu e dizer como Salmo 73, a quem tenho eu nos céus, além de ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Salmo 73, verso 25. Então é por isso que Deus começa a operar morte em você. É por isso que Deus restringe a graça. É por isso que Deus permite anos e anos de derrota. É por isso que Deus permite até o pecado, a lambança do pecado, as tentações mais minúsculas, a esterilidade no ministério, porque você estava muito confiante na carne, muito confiante em si mesmo, você estava se jactando em si mesmo. Agora Deus está te mostrando que a parte da graça dele, nem 5 minutos você jejua, nem jiló você fica sem comer, nem uma velha cancerosa de 90 anos você traz para Jesus, nem um sermão do Salmo 23 você consegue pronunciar com coerência, nem a oração do Pai Nosso você pode fazer, nem a tentação da mais bizarra e grotesca você consegue resistir. É tudo graça de Deus, é tudo poder de Deus, é tudo para Deus ser glorificado, é para Deus desintoxicar você, fazer você pobre de espírito, esvaziar você do ego, esvaziar você do eu, esvaziar você da arrogância, esvaziar você do orgulho, da vaidade, fazer você sentir pobre, miserável, e fazer você sentir um mendigo, para que então você faça parte desse reino. A Bíblia nos mostra que Deus permite que passemos por períodos de fraqueza para nos ensinar a depender dele, e não de nossas próprias forças. O apóstolo Paulo entendeu isso quando clamou ao Senhor por livramento, e Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fortes, muitas vezes somos tentados a confiar em nós mesmos, a acreditar que nosso crescimento espiritual depende exclusivamente do nosso esforço. Mas Deus nos leva a um lugar de humildade para que entendamos que sem Ele nada podemos fazer. E é aí que a verdadeira maturidade cristã nasce. Quando paramos de depender de nós mesmos e nos lançamos inteiramente na graça de Deus, descobrimos uma paz e uma força que não vem da carne, mas do Espírito Santo. Se você está enfrentando um tempo de sequidão espiritual, não se desespere. Lembre-se de que Deus está te moldando, te ensinando a confiar mais nele e menos em si mesmo. A fé madura não é medida pelo que sentimos ou pelo quão fortes nos percebemos, mas pela certeza de que, mesmo na fraqueza, Cristo é a nossa força. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.